Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas 4. Nós vamos ler do verso 4 a 7. Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 7. Quero que você acompanhe aí a leitura, tudo direitinho, memorizar esses textos, né? Gálatas 4, versos 4 a 7. Eu vou ler. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora preste atenção. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Agora olha que verso poderoso. De sorte que já não és escravo. Vamos ler de novo. Se eu sou filho, olha lá. De sorte que já não és escravo, porém filho. Olha agora. E sendo filho também herdeiro por Deus. Sendo filho, eu também sou um herdeiro por Deus. Então vamos à pergunta. Não se canse de eu fazer essa pergunta e de ouvir a mesma coisa. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia e pregou o quê? Levou as pessoas a fazer voto? Não. Levou as pessoas a guardar sábado? Não. Levou os crentes gálatas a fazer sacrifício? Não. Levou a ficar fazendo campanha do Velho Testamento? Não. Levou eles a ficar praticando o Velho Testamento? Não. Porque Paulo sabia que a velha aliança acabou na cruz. Então o que Paulo ensinou para os Gálatas? Ensinou o evangelho da graça de Deus. Não se canse de ouvir isso. Porque Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso não vem de vós. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então eu tenho que deixar claro isso. Para o homem é impossível ser salvo por si mesmo. Não existe uma obra que o homem possa fazer, que Deus olhe e fale assim para o homem: olha, você fez isso muito bem. Através desse teu esforço e dessa tua obra, você merece ser salvo. Não existe isso. O homem pode suar, pode dar comida aos pobres, pode abrir um orfanato, cuidar das criancinhas que não tem pai nem mãe. O homem pode pegar todo o dinheiro que ele tem e dar para alguém. Ele pode fazer muita coisa bonita, linda, porém nenhuma obra que o homem faça. Ele pode vir à igreja de segunda a segunda, andar com a Bíblia debaixo do braço, só pôr o paletó e gravata, as irmãs só andarem de saia. Não resolve nada. Porque para o homem é impossível produzir uma obra que lhe dê condições de salvação. Por isso que o cristianismo, a fé em Cristo, é totalmente diferente das religiões. Por quê? Porque nas religiões tudo é alcançado por mérito próprio, por esforço próprio, por obras próprias. No Evangelho é totalmente diferente. Nada é alcançado por obras próprias e por mérito próprio. Só é alcançado pela fé na graça de Deus. É totalmente ao contrário. Se você for no budismo, tem que praticar o budismo, né? Se você for no catolicismo, tem que praticar o catolicismo. Vai no espiritismo, tem que se praticar no espiritismo. E todas as religiões impõem condições e obras para o homem fazer para ser salvo. O evangelho é totalmente diferente. Você não faz nada, Cristo fez tudo por você. E você recebe a salvação pela graça. Nem a fé que você teve um dia no Senhor Jesus é produto do teu esforço, da tua decisão. Não vem de vós. A fé é um dom de Deus, uma dádiva, um presente de Deus. Deus que fez brotar a verdadeira fé no meu coração. Não vem de vós, olha lá,
é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se gloriar diante de Deus como se a salvação ele pudesse produzir. Qual outro ponto importante? Na velha aliança você olha, tudo tinha um preço a se pagar, todo ano tinha que sacrificar, ele era obrigado a dar o dízimo, era obrigado a fazer os votos, tudo aquilo que a lei exigia era obrigação fazer. Então se eles falhassem, o que ia acontecer? Eles estariam debaixo de maldição. Então na velha aliança tudo era baseado no esforço, na disciplina e na obra que o homem poderia produzir. Tudo tinha um custo. Na nova aliança é totalmente ao contrário. Tudo da parte de Deus para nós nos é dado gratuitamente. Eu não tenho que pagar preço por nada, não tem custo de nada, eu não tenho que sacrificar, eu não tenho que jejuar, eu não tenho que fazer voto. Tudo isso é velha aliança, acabou na cruz. E o meu relacionamento com Deus agora na nova aliança é na gratuidade, ou seja, tudo da parte de Deus para o homem me é dado gratuitamente, não tem custo. A visão que eu tenho de Deus da nova aliança é diferente da velha aliança. Na velha aliança era como se Deus ele fosse um Deus de barganha. Tudo eu tinha que fazer. O Deus da barganha é isso. Deus quer que eu dou coisas para ele, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que ficar sem comer para ele, eu tenho que pagar preço, tudo tem um preço. Então é o Deus da barganha, um Deus que para fazer alguma coisa em meu favor, primeiro eu tenho que fazer em favor dele, eu tenho que satisfazer o desejo dele. Um Deus que para me abençoar financeiramente, primeiro eu tenho que dar todo o meu dinheiro na igreja. Ele quer isso para depois ele pensar e me abençoar. É o Deus da barganha, é a visão de Deus do Velho Testamento. Então você vê um Jesus Cristo sendo pregado nas igrejas evangélicas, Jesus da barganha. Tem que fazer voto, tem que fazer sacrifício, tem que dar o dízimo, tem que dar os envelopes, tem que fazer as campanhas. Tudo é na base do dinheiro, é o Deus da barganha. Se eu não fizer, ele não gosta de mim. Ele gosta de quem dá muito. Aí eu vou prosperar mais. Quem dá mais vai ficar mais rico. Quem não der nada vai ficar na miséria, porque não deu nada. No Evangelho é totalmente diferente. Não tem essa condição imposta por Deus. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o Filho o quê? Todas as coisas. Então Paulo ensinou isso para os Gálatas. O que aconteceu? Paulo se ausentou, se introduziram os pregadores do Velho Testamento, aqueles que prendem as pessoas na lei, nos sacrifícios, nos dízimos, nos jejuns, nas barganhas. Se introduziram na igreja dos Gálatas e disseram assim: olha, isso que Paulo ensinou não é bem assim. Você tem que pagar preço, você tem que guardar a lei, tem que guardar sábado, tem que se circuncidar, você tem que praticar a lei de Moisés, praticar os judaísmos. Aí você pega toda a prática do judaísmo, soma com o que Cristo fez na cruz, e a soma dos dois você vai ser salvo. Eles vão dizer assim, ó: Deus fez a parte dele, agora você que tem que fazer a sua parte. Fazer a sua parte é ficar debaixo de lei, vivendo a escravidão que a lei produz. E os Gálatas voltaram as costas para aquilo que Paulo ensinou, deixaram ser contaminados pelo falso evangelho e se voltaram para a lei, para a prática da lei, tentando alcançar pela lei aquilo que foi dado gratuitamente através do que Cristo fez na cruz. Os Gálatas foram corrompidos na mente, entende? Eles foram a fé misturada. Você crê em Jesus Cristo, mas crê num monte de coisa que está na Bíblia, mas que é contrário ao Evangelho da Graça, mas está na Bíblia. Você vai lá no Velho Testamento, está cheio de coisas que é palavra de Deus no Velho Testamento. Está cheio de coisas. O Velho Testamento é a palavra de Deus, não é? Tá cheio. Só que eu tenho que entender que muitas coisas do Velho Testamento se acabou, já se cumpriu, não se pratica mais. Eu tenho que olhar o Velho Testamento com a compreensão do Novo. É como um óculos. Você pega o óculos do Novo Testamento, o óculos da graça de Deus, põe. Aí ele vai te dar uma visão
do Velho Testamento. Aí você vai enxergar o quê? Você tem que olhar do Novo para o Velho. Aí você olhando com a ótica, com a lente do Novo Testamento, com a compreensão da Nova Aliança para o Velho, você vai descobrir, nossa, eu estou enxergando o Velho, olha, tudo isso acabou, isso passou, isso foi para aquele tempo, isso acabou na cruz. Você vai ver que com a visão da Nova Aliança, você enxerga que a Velha Aliança acabou na cruz. Agora, a maior parte está com o óculos do Velho Testamento. Eles põem a lente do Velho Testamento e ficam olhando assim para a cruz, ó, e tentando trazer aquilo. Aí eles chegam na cruz e param, eles não passam pela cruz. Aí eles não entram nas cartas de Paulo, então eles vão ficar vendo o que aconteceu na cruz com a mentalidade do Velho Testamento, escravizando as pessoas na Velha Aliança. E fica todo mundo escravo na lei. Entende? Está claro isso? Então o que aconteceu com os Gálatas? Eles voltaram as costas para o Evangelho da graça de Deus, se submeteram à lei e se desviaram da graça de Deus. Aí Paulo fala no verso 6 do capítulo 1: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbem lá e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo fala um alerta: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado. Entenda isso, olha. Toda qualquer pregação, pode ser gente famosa da televisão, a igreja dele pode ter lá 10 mil membros, ele pode ter igreja no Brasil todo. Se ele abrir a boca, presta atenção, e pregar coisas que vão além do evangelho da graça de Deus, se ele abrir a boca e ficar dando aguinha orada, salzinho, água do Rio Jordão, objetos orados, guarda sábado, tem que fazer sacrifício, tem que fazer voto, tem que fazer jejum, tem que pagar o preço. Eu falo na nossa linguagem, porque quem está indo na internet e vive nesses lugares vai entender. Se ele vier pregar coisas que vão além do evangelho, por isso tudo que eu ouço e canto, eu tenho que saber, está em linha com o evangelho. Não adianta a música ser bonita, o louvor ser bonito, se ele canta o que não é o evangelho e tira a tua mente do evangelho e faz você acreditar em coisas que não é verdade. São bonitas, massageiam as nossas emoções, mas não é o evangelho. Então não interessa quem está pregando, não interessa se a igreja é grande, se tem milhares de membros, se está famoso, se tem jatinho, se voa para baixo e para cima, se tem programa na televisão, se tem templo de Salomão. Se abrir a boca e pregar coisas que vão além da graça de Deus, seja o que? Maldito. Seja o que? Anátemas. Sou eu que estou inventando isso? Olha como Paulo nos leva a ter uma postura firme contra a mentira, a não ficar com o pé em duas canoas. Olha como Paulo nos leva a sermos firmes na fé e não nos deixarmos contaminar com nada que vá além do evangelho. Não vai entrar. Não interessa, só está com meia dúzia de pessoas, preferiu estar com meia dúzia no evangelho da graça, crendo na verdade, do que uma multidão que trazem milhares de reais para você e falando a mentira. De Deus está vendo tudo isso está debaixo do juízo de Deus. Ninguém vai ficar impune da mentira que pregou. Vocês entendem como é sério isso? Mas ainda que nós, o mesmo anjo do céu, os pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o que? Anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém prega evangelho que vai além do que recebesse, seja anátema. Então, tem aquele texto: entrai pela porta estreita, porque espaçoso e larga é a porta que conduz à perdição e muitos entram por ela, né? E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, né? O que é porta estreita? Se eu for para o pentecostal, porta estreita é roupa, é só isso. Não pode. Não é verdade? Hã? O que é porta larga? Aliás, o que é porta larga? Meu Deus, a porta estreita é o evangelho, gente. É o evangelho, é isso que está aqui, não cabe outra coisa, é um caminho apertado. Poucos, eu afirmo isso sem medo de errar para você,
você que já veio de outras igrejas, poucos estão pregando o evangelho da graça de Deus com coragem, estão enfrentando esse sistema religioso evangélico que se corrompeu, virou um sistema político de arrecadação. As igrejas viraram empresas de arrecadação. Poucos estão combatendo. Liga a televisão, ninguém fala isso. Liga as programações de rádio, ninguém fala isso. É uma minoria que apareceu no YouTube com coragem para expor o evangelho da graça de Deus. E você expondo o evangelho da graça de Deus, você expõe a mentira. A mentira vem para fora sem você falar nada dela. Ainda que venha um anjo do céu e vos pregue coisas que vai além do evangelho. Ai pastor, a minha igreja lá fala da graça, mas eles pregam tanto o Velho Testamento, é isso, mas eu gosto. Meu irmão, você é infantil, você não discerniu as coisas ainda. Você entendeu a graça de Deus de verdade? Entendeu? Se você entendeu, não dá para frequentar um lugar que a coisa está mesclada. Pode falar uma coisinha da graça, mas não mantém você debaixo da lei. Não dá para viver assim. Você vai ficar lá, vai tolerar um tempo, 2 tempos. Vai chegar uma hora que é que nem quando a rolha sai da garrafa. Pum! Não dá. Graça e lei não se misturam. Não dá, meus irmãos. O que eu tenho que fazer? Seja anátema. Até que nós estamos chegando nesse capítulo 4, já trabalhamos isso o tempo todo. Paulo escreve essa carta aos Gálatas para mostrar o erro que os Gálatas cometeram, para mostrar que o que eles fizeram é uma coisa errada, que a lei acabou na cruz, nós estamos numa nova aliança, no Evangelho da Graça. Já dissertamos muita coisa sobre isso e chegamos no capítulo 4, onde nós lemos do verso 4: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na live passada está esse título aqui: nascido de mulher, nascido sob a lei. Se você não ouviu ainda, vai lá que está lá. Agora, por que Jesus Cristo nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei? Por quê? Se você for para a velha aliança, não tem revelação disso. Pedro, Tiago, João, ninguém falou nada disso, eles não entendiam isso, mas Paulo entendeu. Por que Jesus nasceu debaixo da lei? Para resgatar, tirar tudo aquilo que estava debaixo da lei, remover tudo aquilo que a lei cobria, pôr um fim na lei e resgatar tudo que estava debaixo da lei para que fôssemos adotados como filhos. Então vamos trabalhar nisso. Então você tem que entender o seguinte: Jesus nasceu como um judeu. Ele era judeu, ele nasceu debaixo do judaísmo, ele era frequentador das sinagogas. Você pode ver que quando ele completou 8 dias, está lá em Lucas registrado, ele foi levado no templo para ser circuncidado, porque todo judeu homem era circuncidado no 8º dia. Ele conhecia a lei, ele ia nos templos, ele ia nas sinagogas, né? Ele ia no templo, ia na sinagoga. Ele foi ensinado pelo seu pai e sua mãe sobre o judaísmo. Ele era um judeu que nasceu debaixo da lei. Era necessário que ele nascesse debaixo da lei. Por quê? Porque não tinha ninguém que pudesse cumprir a lei. Todos nasceram contaminados, estragados, e todo mundo mentia, cobiçava, desobedecia a pai e mãe. A lei era um ministério de condenação. Não tinha um na face da terra que tinha capacidade de cumprir a lei. Então ele nasceu judeu, nasceu debaixo da lei, ele é o cordeiro perfeito. Para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Mas a lei, para que houvesse o resgate de debaixo da lei, ela tinha que ser cumprida por alguém. Se a lei não fosse cumprida, não teria como sair debaixo dela. Não seria como possível sair da escravidão, do peso, da obrigação que a lei impunha sobre todo homem. A lei precisava ser cumprida. Então Cristo vem para que ele pudesse nos tirar de debaixo da lei. Ele vai cumprir a lei. Vamos trabalhar na palavra. Mateus capítulo de número 5. Vamos lá, Mateus capítulo de número 5. Vamos ver o verso 17. Poderíamos ler muita coisa aqui, mas vamos ler só o verso 17. Lembrando que todas essas coisas Jesus está falando diante dos judeus. Todos os discípulos são judeus. Ele está falando isso para o judeu, olha lá. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei,
ou os profetas. Ele não veio revogar, ele veio fazer o quê? Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha o que ele fala no verso 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei, até que se tudo se cumpra. O que ele está dizendo? Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Então ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu o Velho Testamento, ele cumpriu tudo que você precisava ser cumprido da Velha Aliança. Ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele tinha um corpo perfeito, uma natureza perfeita, ele nunca pecou, ele cumpriu a lei no meu lugar, no seu lugar. Finalmente, na face da terra apareceu alguém, homem com capacidade de cumprir a lei, coisa que ninguém tinha capacidade de cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei. Você acredita nisso? Ele cumpriu a velha aliança. Como é que ele ia me tirar debaixo da velha aliança? Ela precisava ser cumprida por alguém, e ele cumpriu. Agora vamos lá para Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, vamos ler o verso 44. Sempre leia, sempre acompanhe na sua Bíblia, no celular, onde quer que a Bíblia esteja. E esses textos tem que memorizar, tem que ficar dentro de você, na tua mente. Lucas 24, 44. Olha como isso é significativo, olha. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava, olha, já li isso muito com vocês. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Olha lá, olha a velha aliança. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Quais escrituras? Não tinha nada escrito ainda na nova aliança. As escrituras aqui se referem à velha aliança. Então o que ele está dizendo? São essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Olha, ele vai mostrar a velha aliança agora. Na lei de Moisés. Então tudo que estava na lei de Moisés, referentes a Jesus Cristo, se cumpriu, se cumpriu. Ele é o cordeiro da lei, o cordeiro perfeito, último sacrifício. O sangue da velha aliança, da lei, é o sangue de Cristo na nova aliança. Ele cumpriu a lei, cumpriu tudo aquilo. Se ele cumpriu, acabou. Você deve lá R$1.000 no banco. Você vai lá, cumpre o pagamento, pega R$1.000, está aqui os R$1.000, quitou a dívida. Você cumpriu o pagamento, não existe mais a dívida. Se lá no banco tivesse uma promissória, qualquer coisa que provasse que você tinha essa dívida, a partir do momento que você cumpre o pagamento, acabou a dívida, não tem mais. Então tudo que a lei dizia, que apontava para Cristo, cumpriu na cruz. Tudo que os salmos falavam a respeito de Jesus Cristo, se cumpriu na cruz. Tudo que os profetas maiores ou menores, falavam a respeito de Cristo, se cumpriu na cruz. Então se já se cumpriu, acabou, ele cumpriu tudo isso, removeu, o pagamento foi feito, removeu, não tem mais o que se cumprir. Ou tem? Não tem. Então, quando a gente afirma que a velha aliança acabou na cruz, quando a gente afirma que o Velho Testamento acabou na cruz, preciso conhecer o Velho Testamento, muito bom, mas o Evangelho não é o Velho Testamento, o Evangelho começa da cruz para frente. Ainda o Evangelho não havia sido revelado. Depois da cruz, Deus vai levantar um judeu marrento que queria destruir a igreja, que é Paulo, vai revelar o Evangelho para ele, e Paulo superou todos os demais apóstolos, enxergou além do que todos eles. E aí a graça de Deus vai ser revelada através dos escritos do apóstolo Paulo. Então toda a velha aliança se cumpriu. Então agora vem um novo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. A igreja existia no Velho Testamento. Eu não preciso repetir isso para vocês, mas para a internet precisa. Existia igreja no Velho Testamento? Não. Existia o quê? O judaísmo, história do povo de judeus, judaísmo e lei. Eles não sabiam nada da igreja no Velho Testamento, nada.
que os gentios fariam parte da igreja, que eles não sabiam nada disso, seria o corpo de Cristo, eles não sabiam nada disso. Eles sabiam do judaísmo, da religião deles. Então, uma nova aliança, quando Jesus está lá, ele está na última Páscoa, que a Páscoa acabou, Páscoa é coisa dos judeus, coisa do Velho Testamento. Ele pega lá o pão, este pão é meu corpo que será partido por vós. Ele pega o cálice, este cálice é o que? O Novo Testamento. Ele falou isso pouco tempo antes de ir para a cruz. Esse cálice é o cálice da nova aliança. Vai começar uma nova aliança, um novo testamento. É o meu sangue, o sangue da nova aliança. Vai começar, já está preparando todos eles para um novo conhecimento chegar. Então, quando ele morre na cruz, isso chega. Então, ele cumpriu tudo aquilo. Como é que ele vai nos tirar de debaixo da lei? Cumprindo, removendo a lei. É a mesma coisa, tem uma coisa debaixo do tapete, o tapete é a lei. Tem lá um brinco, uma joia debaixo do tapete. Como você vai tirá-la de lá? Tirando o tapete de cima dela. Como Deus nos tirou da lei? Tirando a lei de cima de nós, sendo cumprida por Jesus, removendo ela inteiramente na cruz. Tá claro isso? Vamos um pouquinho mais para frente. Romanos 10, que nós cantamos hoje, né? Você já sabe de cor, não precisa nem abrir. Mas vamos ler o verso 1 e a tônica é o verso 4. Ele vai falar dos judeus que eram os irmãos de carne dele, o apóstolo Paulo falando. Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles, que são os judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém ele muda o foco, ó. Porém não com entendimento. O que Paulo está dizendo? Olha, os meus irmãos judeus que estão debaixo da lei, eles têm zelo por Deus, só que eles não entenderam o que aconteceu na cruz, eles não entenderam o evangelho da graça, eles não têm entendimento, eles ficaram presos na religião deles e não acreditaram em Cristo. Eles não têm entendimento. E o que eles fizeram? Porquanto desconhecendo a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus que Paulo está dizendo? A justiça que vem da cruz. E procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O que Paulo está explicando? Que a velha aliança é tudo por justiça própria, por obras. Então eles desprezaram a justiça que vem pela graça de Deus, vem da cruz. Estabeleceram a sua própria justiça da lei nas suas obras. E não se submeteram à justiça que veio da cruz, que tiraria eles totalmente da velha aliança. Ficaram cegos, ficaram sem entendimento. É assim que você vê o sistema religioso hoje. Todo mundo enfiado na velha aliança, preso com aquela mentalidade, vem até Mateus, Marcos, Lucas, João, milagre, demônio, cura, multiplicação de pão e voltam para trás. E não se submete à justiça que vem da cruz. Estão debaixo do véu ainda. Porque, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Agora Paulo liquida a velha aliança. Porque o fim da lei é Cristo para quem? Para a justiça de todo aquele que crê. Então o que Paulo está dizendo? Olha, a velha aliança acabou. O fim da lei de todo aquele sistema é Jesus Cristo. Acabou. Tudo aquilo acabou na cruz. Nós estamos no Novo Testamento. O fim da lei é Cristo. Agora, olha, para a justiça daquele que acredita. Isso só vai ser real para aquele que acredita. Só vai ter vida aquele que acredita. Só vai ter essa justiça aquele que acredita, porque ele sabe que essa justiça vem da cruz, vem de Cristo, não é justiça própria, não é pelas suas obras ou seus esforços. Então, quando você ouvir música, eu vou falar de novo, ouvir pregação, não vem com essas músicas que fica Jeová é Deus, homem de guerra é Jeová, é tudo mentalidade da velha aliança. Homem de guerra, homem de guerra, primeiramente é um Deus de guerra, porque a velha aliança tudo é guerra. Quem é esse Deus de guerra? Jeová. Vai para a nova aliança, não tem nenhuma expressão de Jeová em nada, é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo?
O varão, de onde vem o varão de branco? De onde vem os varões de branco das músicas? Vem tudo da velha aliança. O varão de branco chegou. Você já sabe. Acabou ou não acabou a velha aliança? Acabou, gente. Temos que pregar o evangelho da graça de Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo número 8. Vai lá para frente, você vai passar 1ª, 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus capítulo número 8. Nós lemos isso recentemente. E vamos ler versos 6 e 7. Depois você leia versos, capítulo 8 de Hebreus, capítulo 9, capítulo 10. Desde o capítulo 7, o escritor de Hebreus, que eu creio que é Paulo, ele vai mostrar que a velha aliança acabou e que foi instituída uma nova aliança. Ele vai falar isso. Hebreus é para vocês entender como Gálatas que a velha aliança, o judaísmo acabou e tem uma nova aliança em vigor, né? Então Hebreus capítulo número 8, olha lá. Vamos ler só o versos 6 e 7. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Jesus obteve o quê? O ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador do quê? Excelente, quanto ele é mediador de superior aliança. Então Jesus tem um ministério mais excelente, ele é mediador de uma aliança superior à velha aliança. Olha lá, instituída com base em superiores promessas. Essa nova aliança que é superior, que é o ministério de Jesus, tem superiores promessas às que foram feitas na velha aliança. Porque se aquela primeira aliança, agora ele volta a mente dele para a velha aliança, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, para aí, pastor, quer dizer que a velha aliança trazida por Moisés, o Velho Testamento, foi uma aliança com defeito. O que é uma coisa defeituosa? Ela é torta, gente. Falta alguma coisa nela, ela é deficiente. Então a velha aliança, teve defeito, tinha muitos defeitos, não podia quitar o pecado, não podia salvar ninguém, não podia aperfeiçoar ninguém, era o ministério da morte. Então vamos ler de novo. Porque, verso 7, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então a velha aliança foi uma coisa cheia de defeitos, e havia-se lugar para buscar uma segunda aliança. Ele está explicando que a primeira aliança era defeituosa, acabou na cruz. Surgiu uma nova aliança. Olha o verso 12 desse mesmo capítulo. Não, 13. Quando se diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, quando se diz uma nova aliança, a primeira aliança se tornou uma coisa antiquada, passado, né? Você lembra os primeiros telefones, né? Lembra os primeiros telefones? Aquele telefone que você rodava assim, né? E tinha aquelas teclas, né? Aquilo, quando começou a instalar, era o máximo, era um pretão assim, você punha a parte de ouvido em cima assim, não era lindo aquilo? Hoje você pega um celular aqui, uma coisa ultra moderna. Você vai usar agora um telefone daquele? Eles desapareceram, só para quem é colecionador, não é? E vai ter alguma coisa para enfeite, não serve mais para nada. A tecnologia de hoje não precisa mais de cabos e fios como aqueles telefones precisavam. O que está antiquado está prestes a desaparecer. A lei se tornou uma coisa antiquada, sumiu, desapareceu. Uma nova aliança surgiu no lugar dela. Eu não vou pegar um telefone daqueles e querer que ele seja um celular. Não tem mais jeito, é impossível. Mesma coisa, a velha aliança acabou, não dá mais para misturar com a nova aliança. A nova aliança é superior à velha, instituída com promessas superiores. E para terminarmos, vamos lá, Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo de número 2.
Vamos ler a grande notícia, a notícia que eu não encontrava na velha aliança, que estava oculta e foi revelado ao apóstolo Paulo na nova aliança, no verso 14. Está com o coração preparado para ouvir isso aqui? Isso aqui é um versículo dinamite de Deus, é uma dinamite, gente, isso é coisa poderosa. Você está acostumado com isso, mas quem não conhece não sabe. Olha lá, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, constava de ordenanças. Quais ordenanças? Olha a lei aqui. O que era cheio de ordenanças? A lei, as ordenanças da lei. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, ela foi removida inteiramente, encravando ele aonde? Na cruz. O que Paulo está dizendo? O que é esse escrito de dívida? A lei, como se fosse uma grande nota promissória no mundo espiritual, que apontava para nós e dizia assim: você é pecador, você deve, você está condenado, você deve, não tem salvação para você. Essas ordenanças todas, as ordenanças da lei que exigia a perfeição de pessoas que nunca seriam perfeitas. Era o escrito de dívida, era a prova de que você era culpado. Era o processo que te condenava. Você é culpado, guilhotina para você. Você não tem jeito, você está perdido. Cumpre a lei, você desobedeceu a lei, está morto, está condenado. Por isso que Paulo chama a lei de ministério de condenação. Era o escrito de dívida. Era o que constava contra nós, era cheio de ordenanças, era contra nós, nos era prejudicial. Nos prejudicava o nosso relacionamento com Deus, nos punha debaixo de condenação, era contra nós. Ele removeu o que? Inteiramente. Olha, pegou a lei, o escrito de dívida e as ordenanças, removeu inteiramente. Aonde? Cravou, a lei foi cravada na cruz, foi morta ali. Tudo que você devia, é difícil as pessoas acreditarem nisso, tudo que me condenava, que me prejudicava, tudo que me apontava como um condenado, um pecador, era contra mim, me fazia mal, me impedia de ter um relacionamento saudável com Deus, me cobrava e me matava. Foi removido inteiramente. Você sabe o que é inteiramente? Não ficou uma vírgulazinha lá, não ficou uma palavrinha, nem uma letrinha, não ficou nada. Ele removeu inteiramente a velha aliança, encravando ela onde? Na cruz. Encravou ou não encravou na cruz? Removeu ou não removeu? Removeu. Então eu não posso pegar a igreja hoje e submetê-la a uma coisa que o próprio Deus removeu na cruz, gente. Não posso trazer os ensinos daquilo que foi cravado na cruz, que acabou, e ficar trazendo esse peso para cima daqueles que se dizem cristãos, porque o próprio Deus liquidou com tudo isso na cruz. Vou falar a mesma coisa. Como é que Deus se relaciona comigo hoje? Através da velha aliança ou através da nova? Através da nova. Para Deus, a velha aliança está encerrada. Ele não vai voltar lá para trás, pegar tudo aquilo e falar assim, vem se relacionar comigo baseado nesta velha aliança. Não vai. Ele se relaciona comigo baseado no Novo Testamento. Testamento selado com o sangue de Deus, sangue do Senhor Jesus. Então, para ele e para nós tudo aquilo acabou. Ele não se relaciona mais comigo baseado naqueles princípios. Ele se relaciona comigo baseado nos princípios da nova aliança. Então todo aquele que está tentando se relacionar com Deus naquele cativeiro lá, não está se relacionando com Deus. Deus não aceita mais aquilo que ele pôs fim na cruz. Vai fazer sacrifício? Não dá mais. Vai fazer voto? Não dá mais. Vai guardar sábado? Não dá mais. Acabou tudo isso na cruz, removeu tudo. Deus se relaciona comigo através da nova aliança. Então quando eu estou na presença de Deus, falo, Senhor, fui justificado, glória a Deus,
redimido da escravidão, glória a Deus, selado com teu Espírito, sou teu filho, cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Eu me achego diante de ti, não por obras próprias, mas pelos méritos da cruz, glória a Deus. É isso que é Deus quer que eu me achegue a Ele assim. Deus, eu não estou lutando para abrir porta, derrubar gigante, vencendo o impossível, campanha de derrubar gigante. Tudo isso já foram derrubados na cruz. Eu agora me relaciono com o Senhor fundamentado no sangue da cruz da nova aliança. O novo e vivo caminho foi aberto. Eu estou num novo testamento. Deus não aceita mais o que passou, o que Ele acabou na cruz. Vocês estão entendendo como isso é sério, gente? Você está acostumado com essa palavra? Mas quem não está acostumado, quando entende, bate uma coisa dentro dele, os olhos dele é abertos de uma grandeza tão fabulosa que ele fica estarrecido. Eu recebo no WhatsApp testemunho de pessoas que falam coisas, os olhos abertos, estão numa alegria, nunca tinha entendido isso, estão numa felicidade, o jugo se passou. Eu falo assim, respondo, isso é o milagre, isso para mim é um milagre. Quando alguém se liberta da escravidão da lei e vem para a graça, se liberta do cativeiro e vem para a liberdade. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E depois ele liquida com os principados. Agora que não tem mais dívida, olha lá que lindo. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. E depois que ele liquida a dívida, ele chega assim, vem aqui, diabo. Agora. Despojou todos. Triunfou sobre todos, né? Liquidou. Meu Deus, como isso é lindo. Só esses 2 versos é uma coisa gloriosa, Recebe essa palavra? Mais um pouquinho. Vamos terminar onde nós começamos. Gálatas capítulo 4. E vamos já ver o que vamos falar na próxima live. Olha lá, vindo porém a plenitude do tempo. Gálatas 4:4. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, como é que Ele nos resgatou de debaixo da velha aliança? Ele cumpriu, cravou a velha aliança na cruz, eliminou a velha aliança e nos tirou de debaixo da lei, de debaixo de todo o jugo judaico, jugo religioso, jugo do Velho Testamento, nos tirou de debaixo de tudo aquilo, nos resgatou da lei. Agora o sistema atual, abre os olhos, o sistema evangélico, ele te põe debaixo da lei, ele te enfia lá, ele te põe lá, te prende lá, ele pega, tira você do evangelho da graça e te põe debaixo da lei. Por isso é necessário trabalharmos e explicarmos isso ainda para se cumprir, arrancar as pessoas debaixo da lei. Então vou ler de novo. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Nós vamos falar isso na semana que vem. A fim de que recebêssemos a adoção do quê? De filhos. Agora que Cristo remove a lei, estabelece a nova aliança, nos tira debaixo de tudo aquilo. Na nova aliança, eu vou ser adotado como filho. Na velha aliança, ninguém falava filhos de Deus para aquele povo. Quando Jesus se declarou filho de Deus, ali em Mateus, Marcos, Lucas, João, eles queriam matar Jesus. Como você se iguala a Deus dizendo que é filho de Deus? É blasfêmia, nós vamos apedrejá-lo. Mas na nova aliança, nós, nascidos do alto, nascidos de novo, pela fé em Cristo, somos todos filhos de Deus. Que coisa gloriosa. Vamos falar isso na próxima live. Recebe a palavra de hoje? Amém. Então vamos terminando esta palavra por aqui.